Paz, Senhor amados, é um prazer estar aqui mais uma vez falando com você através desse vídeo, podendo compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu fico muito feliz por esses dias alguns irmãos enviando algumas mensagens pelo WhatsApp dizendo: pastor, muito obrigado, boa foi essa palavra que o Senhor acabou ministrando e Deus acabou falando comigo, eu acabei tendo algumas respostas. A gente fica muito feliz pela utilidade. Eu acho que a ideia é essa: a gente quer ser útil na obra de Deus, quer abençoar pessoas. O nosso desejo sempre é que o Senhor possa nos fazer uma ferramenta viva em suas mãos. Então, se você que ouve essa mensagem quiser retornar, a gente sempre se alegra em ter essas respostas. Eu queria deixar uma palavra rápida para o seu coração nesse dia, uma palavra bem conhecida no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 15, diz assim o texto, capítulo 15, o versículo 20: E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, ponha um anel na sua mão e sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, com certeza você já deve ter ouvido, que é a história do filho pródigo, um jovem que decidiu sair da casa do teu pai, pediu a sua parte na herança, mesmo com o seu pai ainda em vida. Eu sempre fico pensando na ofensa que é para um pai, um filho chegar e falar: pai, me dá a minha parte, eu vou embora. E esse pai, de bom grado, atendeu esse pedido do seu filho. Ele pega, dá a parte para o seu filho sai da casa, toma uma boa distância, gasta todo esse recurso, todo esse dinheiro, que com certeza não era pouca coisa, gasta com suas orgias, com sua bagunça. O tempo passa, o dinheiro acaba, né? Sempre é um ditado popular, o pessoal fala muito que o dinheiro não leva desaforo, e é verdade. O dinheiro é uma coisa que ela vem e vai com muita facilidade se a gente não souber administrar. E esse jovem perdeu todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, e chega um tempo difícil na sua terra, um tempo de fome, um tempo escasso, de escassez. E ele, depois de um tempo, ele se vê dentro de um chiqueiro, essa é a grande verdade, com a comida dos porcos em suas mãos, pronto para comer aquela comida, porque ele estava longe da casa do pai. E naquele momento, ele se lembra que os trabalhadores, as pessoas que trabalham para o seu pai, tinham muito, muito mais abundância do que ele naquela situação. Isso acontece com muitas pessoas que se distanciam de Deus. E eu não estou falando de uma igreja A ou uma igreja B, estou falando de pessoas que conhecem ao Senhor, que já andaram com Deus, que já provaram da mesa do Pai, dos cuidados do Pai, do carinho do Pai, e hoje estão distantes de Deus. Tomaram essa decisão: eu quero viver a minha vida longe da igreja, longe de Deus, e de repente está como esse jovem, está percebendo que essa opção não foi uma coisa boa para a sua vida. Eu não quero fazer nenhuma pressão psicológica, mas é a palavra de Deus. E é isso que acontece com uma pessoa que se distancia de Deus. Ela fica sem norte. Quando chega o tempo da fome, o tempo da crise, ela não tem o que fazer. A crise é para todos, para aqueles que estão na igreja, para aqueles que não estão na igreja, aqueles que estão perto de Deus, aqueles que estão longe de Deus. A crise é para todos os homens. Mas a diferença é que aquele que está perto de Deus, perto do Pai, ele tem como vencer essa adversidade de uma outra forma. E aí ele se lembra do pai dele, e aí ele começa a criar uma oração na sua mente. Ele começa a criar um desejo no seu coração, dizendo: olha, eu vou levantar, eu vou para o meu pai, vou dizer que eu pequei contra ele, eu pequei contra o céu, que eu não sou digno de ser chamado de seu filho. E quando ele se aproxima da casa do seu pai, o que chama atenção foi o texto que a gente leu aqui no versículo 20, do capítulo 15, o pai corre para ele, se move de íntima compaixão. A palavra íntima compaixão, ela tem a ideia não só de compadecer, de eu olhar para uma dor de alguém e sentir pena da pessoa. É se colocar na posição da pessoa. Então o pai se coloca na posição do filho.
pai que nunca errou com o filho, ele se coloca na posição do filho. Ele faz aquilo que ele desejaria que alguém fizesse por ele. Tem muitas pessoas que elas não se importam com os sentimentos das outras pessoas. O pai se importou de uma forma íntima, de íntima compaixão. Ele se move, ele corre até o filho, abraça, ele traz roupas novas. Quando o filho começa a dizer a oração, dizendo: pai, pequei contra o céu, perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele vai dizer: me faz como um de seus trabalhadores, você pode observar isso no texto, que ele tinha ensaiado a oração, mas quando ele vai falar isso, o pai impede a sua oração. O pai já restitui para ele já roupas novas, anel, sandália, e o principal, o pai se alegra muito, 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 mata o bezerro cevado e cria uma grande festa, uma grande alegria. E mesmo quando o seu irmão mais velho chega na cena e fica indignado porque o pai recebeu aquele seu irmão mais novo com júbilo, a única resposta do pai é essa, no versículo 32, que é justo nós nos alegrarmos, regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A grande alegria de Deus, a Bíblia diz que há uma festa no céu quando alguém se arrepende, quando alguém decide voltar aos braços do Pai. E a gente está num tempo em que o Pai está chamando os seus filhos. É um Jesus que está batendo na porta, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, dizendo: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Ele quer compartilhar coisas novas na tua vida, ele quer te abençoar. Então fique com essa palavra, Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.